e vamos nos preparando o nosso coração, né? Esse período aí vai pedindo para o Senhor preparar o nosso coração para a sua palavra. Nós vamos hoje para a quarta lição de oração. Nós já vimos aí, nós já vimos o que Paulo, a primeira lição que ele nos transmite. Ah, Letícia Bassani, bem-vinda, Letícia. Um abraço, querida. O Paulo, a primeira coisa que nós vamos ver é Betel de Osasco. Olha que honra, gente. Nossos irmãos lá do Betel de Osasco. Não sei se, se é a Thaís, né? Ou se é outra pessoa usando Betel Osasco, mas foi a Thaís. Um abração para você, Thaís. Então, a primeira lição que nós vimos é que o apóstolo Paulo ele não se conformou com a situação que ele estava, com aquela opressão sobre a vida dele, e ele orou. E a segunda lição que nós vemos é que ele não tentou resolver aquilo por si mesmo. Ele confiou em Deus, ciente da sua impotência, ciente da onipotência de Deus, ele vai orar. E aí nós vimos que ele insistiu na oração, ele ora 3 vezes, né? E teria orado mais, como eu disse, se não tivesse sido ali interrompido. Então, isso são lições de oração que o apóstolo Paulo ele deixou para nós, né? E hoje eu queria ir para a quarta lição. Até lembrando você que se você recebeu o devocional desta semana, ele é o que dá aqui o esboço para a gente pensar nisso. E hoje eu queria falar sobre essa questão do apóstolo Paulo ter orado, não por causa simplesmente daquele problema que ele estava passando, mas ele orou porque aquele era um hábito dele. Está aqui Pastor Luiz Feijó conosco, um grande abraço, Pastor Luiz Feijó. Está aqui a Renata Góes também, bem-vinda, Renata. Então eu quero nesse meio-dia deixar fixado essa lição do apóstolo Paulo. Quando ele orou por aquela questão do espinho na carne, ele não orou simplesmente porque ele estava com um espinho na carne. Paulo orou porque era o hábito da vida dele. Ele orou porque era o estilo de vida dele orar. Ele orava em todas as ocasiões. Basta, como eu já disse, ler os escritos dele e você vai ver continuamente. Olha que qualquer escrito nunca vai dizer tudo o que nós fazemos. Mas nesses escritos do apóstolo Paulo, seja o livro de Atos dos Apóstolos, seja as epístolas dele, você vai ver uma pessoa que está continuamente orando a Deus. E uma pessoa que constantemente ora a Deus, quando ele está numa situação difícil, obrigatoriamente ele irá orar. Então eu quero chamar você para que a oração não seja na minha vida, na sua vida, na nossa vida, algo ocasional, que nós vamos praticar quando nós estivermos com algum espinho na carne. Olha, eu estou passando por um período difícil, então eu preciso orar. Não, nós não precisamos orar porque nós estamos passando por um período difícil. Nós precisamos orar porque nós temos um Deus que é o nosso Pai e nós somos os filhos deles. Nós precisamos ter um relacionamento com Ele. Nós não podemos ir a Deus somente quando surgirem no nosso caminho situações dolorosas, situações difíceis, situações drásticas. Aí eu vou orar. Esse é o nosso hábito, esse é o que nós fazemos geralmente. Mas nós temos que mudar isto. Eu vou orar porque Deus é Deus. Eu vou orar porque Deus é meu Pai. Eu vou orar porque Deus me ama. Eu vou orar porque eu amo. Eu vou orar porque eu preciso estar em contato com Ele. Eu vou orar porque eu sou um ramo que não vai sobreviver se eu ficar desligado da videira. Por isso eu vou orar. É por isso que eu vou orar. Eu não vou orar porque eu estou com espinho na carne. Eu não vou orar porque a situação está dolorosa. Eu vou orar porque eu sou um crente. Eu vou orar porque eu tive um encontro com Deus que mudou a minha vida, que transformou a minha posição diante dele. Antes, até a minha oração era abominável. Hoje, eu tenho acesso ao trono da majestade nas alturas por causa do sangue de Jesus Cristo. Hoje o véu se rasgou e eu posso acompanhar esse sumo sacerdote até a sala do seu trono. É por isso que eu vou orar. Mas se eu vou orar só porque eu tenho um problema, que eu não tenho um problema, eu não oro,
Então, e na verdade, não tem um relacionamento com Deus. Tá entrando aqui Pastor Tiago, seja bem-vindo, querido. Eu quero que você pense nisso. O meu desejo, a minha oração é que Deus nos transforme, tá? Eu falo nos transforme. A luta para orar é de todos nós. Nós precisamos dessa mudança. Que não seja uma oração simplesmente porque não está tudo bem. Se estiver tudo bem, então não tem oração. Eu tenho falado, a Flávia Freitas entrando aqui, bem-vinda, Flávia. Eu tenho falado da questão da Bíblia. E talvez alguns dos meus irmãos que estão aqui vão poder entender isto. Se você é alguém que é chamado para ministrar a palavra, se você é um pregador, uma pregadora da palavra, nós não podemos ir à palavra somente quando nós temos que pregar para alguém. Ir buscar a palavra, porque hoje eu tenho um culto, porque hoje eu tenho uma reunião, porque hoje eu tenho que ministrar algo, é uma maneira de dizer que a Bíblia não foi escrita para mim, foi escrita para eles. Que ela não é um livro através do qual Deus vai falar para mim, Deus vai falar para eles, eu só sou o canal. Mas não é isso que é a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus que pode transformar a minha vida, ministrar para a minha vida. Então eu não vou ler a Bíblia porque eu tenho um compromisso de pregar. Como assim também não vou orar porque eu estou passando por alguma tribulação? Ou até eu vou colocar aqui também, eu não vou orar porque hoje eu tenho que pregar, porque hoje eu tenho que louvar, porque hoje eu tenho um compromisso na igreja, então eu vou orar. Aí eu vou ler a Bíblia. Então nós acabamos usando essas ferramentas tão maravilhosas, que é a oração e a palavra, que Deus deixou para edificar a nossa vida todos os dias e continuamente, a gente acaba usando essas ferramentas como algo que fosse para os outros, para as outras situações. Mas eu preciso orar porque eu preciso de relacionamento com Deus. Eu preciso orar porque eu preciso estar conectada com o Pai. Eu preciso da palavra todos os dias. Eu preciso da conexão com Deus Todo-Poderoso todos os dias. Porque eu preciso da sua seiva. Eu preciso da sua luz. Eu preciso da sua verdade todos os dias. Então eu preciso aprender isso. Para mim, foi muito revolucionário quando eu li Daniel capítulo 6, versículo 10. Você conhece bem essa passagem de Daniel, porque houve uma lei, né, na lei na Babilônia, que ninguém podia pedir nada, a não ser que fosse para o rei. Não podia pedir nada para ninguém, nem para um Deus. E a Bíblia fala assim, com essas palavras, que quando Daniel soube da assinatura dessa lei, ele entrou no seu quarto, abriu a janela em direção a Jerusalém e orou 3 vezes por dia ao Senhor. E aí a frase final é a que impactou a minha vida. E ele orou 3 vezes ao Senhor, como costumava fazer. Daniel não estava diante daquela janela para provocar o inimigo, para dizer para o inimigo assim, inimigo, você não quer que eu ore? Eu vou orar, né? Daniel não estava ali para aborrecer aquelas pessoas que armaram uma armadilha para ele, puseram uma armadilha para ele, para realmente pegar ele. Essa era a intenção. Não foi por isso que ele foi orar. Sabe por que Daniel foi orar? Porque ele sempre orava. Porque ele fazia aquilo todos os dias. Porque aquilo era o hábito da vida dele. Estivesse ele em perigo ou não. Estivesse ele passando por uma situação difícil ou não. Estivesse tudo bem na vida dele. Estivesse tudo maravilhoso na vida dele. Era o hábito dele orar. Então orar não era determinado pelas circunstâncias que estavam ao redor. A vida de oração de Daniel era determinado pelo relacionamento dele com Deus. Eu não vou orar porque está difícil, eu não vou orar porque eu quero alguma coisa. Eu vou orar porque eu estou conectado com o Deus Todo-Poderoso. Eu vou orar porque eu sou um ramo ligado à videira e eu quero dar fruto. Eu vou orar porque Ele é meu Pai e eu sou filho dele. Quando Paulo vai orar por esse espinho na carne, ele não estava fazendo uma coisa que ele nunca tinha feito antes, muito pelo contrário, ele apenas estava expressando aquilo que era o seu hábito do dia a dia, aquilo que era o seu costume do dia a dia. Essa era a ação do apóstolo Paulo naquela ocasião. Então eu quero que você pense um pouco mais nessa lição
nessa lição do espinho na carne, nesse momento da vida dele, que quando ele foi orar e pedir para o Senhor tirar aquilo da vida dele, aquela oração tinha eficácia, aquela oração tinha autoridade. Por quê? Porque ele não esperava chegar à tribulação, à angústia, para estabelecer o seu relacionamento com o Pai. Ele não esperava o dia da tribulação para estabelecer o seu relacionamento com o Pai. Ele não esperava ter cometido algum pecado, alguma falha, para então orar e pedir perdão ao Pai. Essa eu acho que tem sido a nossa maior falha ao longo do tempo e ao longo dos anos. A gente olha a oração como um meio de conseguir alguma coisa. A gente olha a oração como uma forma de escapar das angústias. A gente olha a oração como uma saída de emergência. É como se tivesse assim uma vitrinezinha escrita: quebre em caso de emergência. Oração. Era como se fosse isso. Mas na vida de Daniel, não era assim. Na vida do apóstolo Paulo, não era assim. Eles oravam. Por que eles oravam? Eles oravam porque eles tinham um relacionamento com Deus. Não é uma questão se Deus vai responder ou não. Não é uma questão se eu estou necessitado ou não. É uma questão de que orar é a melhor forma, é a forma onde eu posso ter a maior intimidade com Deus. Então, o desejo do meu coração é que o Senhor transforme a nossa vida de oração. Você não precisa começar uma intensidade muito grande. Tem um amigo meu que ele falava uma coisa muito importante. Ele dizia assim: o mais importante não é a intensidade, é a resistência. Então o mais importante não é quanto hoje a intensidade da sua oração, o prolongamento da sua oração, mas o mais importante é que todos os dias, você terá comunhão com o Pai. E quando chegar a adversidade, quando chegar o dia da angústia, quando chegar um momento difícil, isso não vai pegar você desprevenido. Não vai pegar você com surpresa. Vai achar alguém forte. Vai achar alguém que conhece o Senhor, alguém que ama o Senhor, alguém que cresceu no Senhor, alguém que viveu no Senhor. Em nome de Jesus. Daqui a uns dias, nós teremos uma abertura completa. Nós teremos uma abertura completa das nossas atividades. Que essa abertura possa encontrar cristãos que estiveram ocultos ali em Deus, guardados ali em Deus, que oraram mais do que o usual, que aprenderam a orar durante esse período, que aprenderam a se relacionar com Deus, que oraram não porque tinha uma pandemia, oraram porque tinha uma necessidade, oraram porque Deus é Deus, clamaram porque Deus é Pai, invocaram a Deus porque Ele é Senhor e Ele nos chama para o seu altar, Ele nos chama para a sua intimidade, para o seu aconchego, para a sua companhia. Como você se sentiria com aquelas pessoas que só vão até você quando querem algo? Como você se sente? Fale a verdade, como você se sente? Nós vamos a Deus, porque Ele é Deus, e nós somos seus filhos, nós somos seus servos. É por isso que nós vamos a Ele. Então que o Senhor nos ajude, que eu não ore só para ter respostas, que eu ore para ter comunhão, que eu ore para ter relacionamento, que eu ore para ter intimidade, que eu ore para poder andar com Deus. É isso. Aí quando eu for levantar minha voz para orar, para mudança de situação, com certeza isso vai ser mais eficaz, com certeza isso vai funcionar. Quando Elias orou, manda fogo do céu, Senhor. Ele só pôde orar curto, porque ele estava acostumado a se relacionar diariamente, continuamente com Deus. Irmãos, que o Senhor nos ajude. Ó Pai, nós clamamos. E eu oro porque a maior transformação que nós precisamos é a transformação na nossa vida de oração. Eu oro, Senhor, muda a minha vida de oração. Porque eu sei que se o Senhor puder mudar a minha vida de oração, o Senhor vai poder mudar tudo na minha vida. Ó Deus, aqui no Vale da Bênção tem aquela frase, Senhor, que sempre nos impacta. Tudo pode ser mudado pela oração. Então, Senhor, que tudo, Senhor,
seja mudado pela oração, mas que primeiro, Senhor, mude nossa vida de oração. Que nós possamos ter relacionamento contigo, independente se tem um espinho na carne ou não, independente da situação que nós estamos passando ou não, que o Senhor possa trazer para o nosso coração, para a nossa alma, essa intimidade, esse relacionamento contínuo, que não depende das circunstâncias, Pai. Há um Espírito Teu em nós, que nos conecta a Ti, que nós possamos, Senhor, fortalecer todos os dias essa conexão, essa ligação que nós temos contigo. Abençoa meus irmãos que estão aqui, ó Pai, cada um deles. Dá, Senhor, uma transformação na vida de oração deles, como dá na minha também, na nossa vida de oração. Nós precisamos mudar a nossa vida de oração, Pai. Faz essa transformação em nós, Pai, de uma maneira muito forte, de um modo que todos os dias e o dia todo nós estejamos conectados com o Senhor. Que a nossa oração não dependa de carências, não dependa de aflições, não dependa de momentos difíceis, mas dependa só de uma coisa, da consciência de que em Ti está a nossa vida. E que é conectado a Ti que nós seremos frutíferos. Obrigado, Pai. Faz essa mudança em nós. Nos ajuda. Nos ajuda, Senhor, porque nós, de fato, precisamos disso. Visita cada um, Senhor, agora. E fala e ministra aos nossos corações com poder. Eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.